Fala aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros. Nossa oficina mecânica de hoje, dia 14 de agosto. Vamos salvar um Palio. É um Palio Fire 1.3 2005. Passou aí por uma manutenção cretina, no meu ponto de vista. Mas a gente está conseguindo trazer ele à vida de novo, né? Estamos conseguindo trazer ele à tona novamente. De quebra de final vai ter mais um Peugeot, um carro que não estava agendado para hoje, foi um encaixe na verdade. Mas o foco mesmo do vídeo de hoje é o Palio. Então acompanha aí, que nossa oficina mecânica de hoje já está no ar. Esse Palio aqui, gurizada, Paliozinho Fire aí, motorzinho 1.3, né, de 8 válvulas. Já passo o ano para vocês aí, que eu não me recordo. É de uma cliente aí que veio pelo YouTube, tá? Ela já teve um outro dia aqui fazendo um serviço, tá? Não apareceu em vídeo aí pra vocês. Pelo seguinte fato. O carro passou aí por diversas manutenções em outras oficinas. Tá? Vou procurar até não mostrar a placa aqui, que é pra não dar problema, né? Mas determinados serviços, né, enfim, bastante coisa foi feita no carro. Só que feita entre aspas, né? Porque o carro chegou aqui com um funcionamento bastante regular na primeira vez. Um vazamento cretino de óleo na junta da tampa de válvulas, tá? Depois eu vou iluminar melhor ali atrás, dá pra ver ainda que tá muito sujo lá. Consumo elevado, né? O motor meio ruim de andar, meio estranho, né? O computador de bordo lá dentro, por exemplo, mostrando um consumo totalmente fora para um motor desses. É um carro bem estranho mesmo, bem... Se eu não me engano, tá? Não quero falar besteira, mas se eu não me engano foi feito cabeçote dele. Algo mais ou menos por aí. Só que quando ela chegou aqui na oficina, que nós fomos começar a verificar então aí o porquê de tantos problemas. O motor estava fora de sincronismo, tinha vazamento de óleo no retentor do comando de válvulas, né? Acabou contaminando a correia dentada. Vazamento então na tampa de válvulas, principalmente aqui para trás. Vazamento lá no cavalete das bobinas. Corpo de borboleta estava numa imundícia assim, que não tem tamanho, tá? Dá para ver aí que tá bem melhor agora, né, depois que a gente fez. E por aí vai. Só que dentre alguns parâmetros, ele ainda ficou com pressão de coletor um pouco ruim, né, algumas coisinhas assim. E esse carro chegou ontem na oficina aqui, na verdade, e eu queria ter feito um vídeo dele quente ainda, para poder mostrar os parâmetros via scanner para vocês. Só que ontem nós ficamos sem luz aí, o final da tarde inteiro, voltou a 1h da madrugada só. Então acabou que não deu para escanear, né? Depois que eu fui me lembrar aqui que eu poderia ter usado o notebook com a bateria, né? Mas enfim, perdoe-me aí pela falha. O que nós vamos fazer hoje então? Em primeira mão nós vamos abrir novamente essa tampa de válvulas, vocês vão ver como que está a situação desse motor lá por dentro, para fazer uma conferência aí, né, da regulagem de válvulas dele, como é que está a folga dessas válvulas. Estando alguma fora, alguma errada, logicamente vamos corrigir, né? E sinceramente eu ainda apostaria numa limpeza aí dos eletroinjetores, pelo menos removê-los e colocar na maquininha aqui para ver como que tá a equalização, para ver se está tudo em ordem. Tranquilo? Antes disso, quero mostrar para vocês aqui como tá calor aqui por Canoas, tá? Mas nós começamos aí com um pouquinho de frio, na verdade. Estava 1 grau às 7 horas da manhã. Mas agora já está mais quente, né? Já tá mais agradável. Brincadeiras à parte. Tranquilo? Vamos remover aquela tampa de válvulas ali então e a gente volta na sequência. Aqui a gente pode observar que o retentor do comando de válvulas está aí fazendo a sua função, tá? Não tem nada de vestígio de óleo, assim como a própria junta da tampa, né? E aqui também
tá tudo limpo. E essa sujeira, esses vestígios aí são coisa do serviço porco de anteriormente, tá? Tanto que se a gente reparar na parte da junta ali, ó, tá tudo limpinho, tá seco na fronteira aí da tampa com o cabeçote, né? Mas vamos lá. Vamos remover essa tampa aí. Se der no tempo, vamos até mandar aí pra lavagem, que tem logo aqui ao lado da oficina, para eles darem um talento aí, ver se conseguem eliminar um pouco dessa borra aí na tampa. Aí, gurizada, dá uma olhada nesse cabeçote aí, ó. E vê se isso aí é cabeçote que tem cara de que foi feito, né? Chora, né? Vai vendo. Ali o detalhe da descrição das correias. Da correia, né? Correia dentado, Contitec. Voltado ao instalador. E nós já fizemos aí a medição das folgas, tá? Tá tudo ali no bloquinho. Só que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Regulagem de válvulas, motor frio, tá? Motor Fire. Admissão entre 0,35 centésimos de milímetro e 0,45 centésimos de milímetro. Escape de 40 centésimos a 0,50. Tranquilo? Então, dentro dessas especificações aí, ó, tá aceitável, tá? O canal é que estivesse exatamente no meio, 0,40 para admissão e 0,45 para o escape, para ficar de fato perfeitamente regulado, né? Não ficar uma um pouquinho mais regulada que a outra, né? Uma um pouquinho mais presa, uma um pouquinho mais solta, né? Enfim. Então vamos ao resultado. Vou largar minha lanterninha aqui. Calibres de lâminas. E o que nós tivemos aqui, ó, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Escapamento, admissão. Escapamento, admissão. Admissão e escapamento. Admissão e escapamento. 0,35. Ó, lembrando, tá? Vamos escrever aqui embaixo. A admissão é de 0,35 a 0,45 e o escapamento de 0,40 a 0,50. Então, na admissão do primeiro cilindro nós tivemos 0,35, tá dentro do especificado, tá? E no escapamento nós tivemos 0,30, fora do especificado, tá? 1/10 de milímetro fora. Precisa aumentar essa folga aqui. Como é que se aumenta a folga? Diminuindo o volume do calço, tá? A espessura do calço. 0,35 de novo, então, na admissão do segundo, para 0,30 no escapamento do segundo. 0,40 na admissão do terceiro, né? Aqui deu perfeito como a gente queria. Vamos botar até 2 vezinhos nele. Deu perfeito como a gente queria. Faz até uma carinha aí. E 0,35 no escape, né? Então, aqui deu reprovado. Aqui deu reprovado. Aqui deu reprovado. Aqui passou com um Vzinho. Escapamento, a admissão do quarto cilindro, 0,45. Tá? Passou com um Vzinho, tá mais folgada que as demais. E 0,35 no escapamento. Tá? Digamos assim, ó, as válvulas de admissão estão dentro do normal, tá? Tá tolerável. Perfeita a do terceiro cilindro. Agora as válvulas de escapamento, meu amigo, aqui o bicho tá pegando, tá? Estão todas aí mais presas do que o normal, né? Aqui, por exemplo, primeiro e segundo cilindro, nós deveríamos tirar 1/10 para chegar em 0,40. Aqui meio décimo, né? 5 centésimos no terceiro e no quarto. No caso da admissão aí, que a gente quer chegar no 0,40, se nós temos 0,35 e a gente quer chegar em 0,40, a gente precisa aumentar a folga em meio décimo aí também, aqui também, e aqui diminuir a folga em meio décimo, tá? Como que se diminui a folga? Aumentando a espessura do calço. Tranquilo? Então tá aí.
Vamos sacar fora todos os calços, com exceção da admissão do terceiro, tá? Admissão do terceiro, esse a gente não vai sacar fora, é o único que está dentro do normal. E aí a gente começa a fazer uma medição, né? Vamos anotando qual valor está em qual, para poder deixar aí tudo em ordem. Aqui o detalhe das ferramentas aí que você vai poder utilizar para regulagem, tá? São ferramentas Raven 14, 13 e 20. Essa aqui é uma alavanca, tá? Ela vai calçar por baixo da válvula, onde você vai poder pressionar, né? E o prato vai ceder, no caso a mola vai ceder da válvula, tá? E depois então você vem com essa unha de gavião aqui, né? De Velociraptor, que é a Raven 14, 13 e 30. Para poder, reparem que ela tem esse ressalto no centro, né? Que você vai pegar num cantinho do tucho e vai segurar ele para fora enquanto você arranca o calcinho fora dali, tá? Essa ferramenta aqui na verdade não se aplica para os motores Fire. A do Fire ela tem tipo que dois pezinhos que mantém o tucho pressionado, né? Você encaixa a ferramenta e solta ela dali. Só que ela não serve para o motor Fire não, tá? Não dá certo. Por exemplo, 4 tuchos a gente não tem acesso por causa dos mancais aqui do motor, tá? Do comando de válvulas. Então, não deu certo não. Tem que ser com aquela ali que funciona numa boa. Dá um pouquinho de trabalho, mas tu pega o jeitinho aí e vai embora. Voltando para o nosso palio aqui então, gurizada. Já providenciamos aí os calços que a gente precisa, né? Aqui admissão e aqui escape. Primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. E aqui foi mais ou menos assim, ó. Nós encontramos na admissão, tá? No primeiro cilindro, um calço de 4 milímetros e 5 centésimos, 4 e 5 no segundo. No terceiro, então, a gente não precisou mexer. No quarto, um calço de 4 e 5 também. E na parte de escapamento, no primeiro a gente encontrou um calço de 4 milímetros exato, 4 milímetros e 5 centésimos no segundo, 4 e 5 no terceiro e 4 no quarto cilindro também, na parte de escapamento. Tá? Então, aí já está os novos calços que a gente precisa, né? São esses. Por exemplo, aqui no primeiro, ó, a gente tem uma folga de 0,35, só que a gente quer aí uma folga de 0,40, como está no terceiro. Tá? Então nós temos que aumentar a folga. Aumentando a folga, a gente diminui o volume do calço. Precisamos botar 5 centésimos a mais na folga, tiramos 5 do calço, vai um calço de 4 milímetros exato. Já no quarto cilindro, por exemplo, que a gente precisa diminuir a folga em 5 centésimos, a gente aumenta a espessura do calço. Então o calço de 4 milímetros e 5 centésimos passa para 4 milímetros e 1/10 de espessura. Tá? Tá aqui ele. Beleza? Aí quando você compra um calço novo, né, novinho, esse aqui eu já tirei da embalagem, ele vem com a numeração descrita ainda em cima da face dele, né? Depois, com o passar do tempo, ele vai ficando apagado, no caso, mas tranquilo. Então agora vamos reposicionar, né? Vai um calço de 4 milímetros no primeiro, 4 milímetros no segundo, que a gente vai poder reaproveitar de dois que a gente tem aqui. Na admissão do quarto, vai um calço então de 4,10. E nos escapamentos, primeiro com 3 milímetros e 85 centésimos, segundo com 3 milímetros e 9 décimos, quarto com 3 milímetros e 95 centésimos e o quarto aqui, né, o terceiro, o quarto então com 3 milímetros e 9 décimos ou 90 centésimos, como quiser. Tranquilo? Como que se mede o calço em si? Por muitos e muitos anos, né, por muito e muito tempo eu usei um paquímetro. Mas paquímetro, teu olho tem que estar assim, ó, no pavio do troço, senão tu não consegue pegar uma diferença de 5 centésimos, vamos dizer. Assim como a própria qualidade do paquímetro tem que ser boa. Mas hoje eu tenho um micrômetro, tá? Ele é um micrômetro aí de 0 a 25 milímetros com uma precisão de 1 centésimo de milímetro, tá? Então tá aí ele que marca as informações, né, o tanto que vai subindo. E aqui vai o calcinho e a gente descobre, beleza? Bora posicionar então os novos calços aqui para poder ficar 100%. Beleza então, gurizada. Todas as válvulas exatamente regulado.
Em admissão 0,40, tá? Mínimo 35, máximo 45, tá no meio então, 0,40. E as de escapamento de 0,40 até 0,50 em exatos 0,45. Beleza? Todos estão agora com a mesma folga, tudo direitinho. Então a gente já pode limpar a face aqui, ó, para poder vir com a tampa que tá lá. A junta dela não vai precisar ser substituída, né? Ela tem pouquíssimo tempo aí de uso. Mas lembrando que para o motor Fire, nesses cantinhos assim, ó, precisa botar um pinguinho de silicone, tá? Coisinha bem mínima mesmo, que é só para auxiliar na vedação do cantinho aqui, ó. Tranquilo? Vamos fazer isso aí então e aplicar aí na tampa de válvulas um torque de 9 newtons. Nós estamos aí com a memória de avarias do nosso Palio limpinha, tá? Não tem nada errado com ele. Então vamos fazer aqui um reset, né, dos parâmetros aí autoadaptativos. Confirmar. Parâmetros resetados. Então, modo contínuo no cara. E vamos lá meter chave. O cara tá friozinho, tá? Eu não liguei antes para saber qual seria o resultado. 13 graus aí na temperatura da água. E sereninho, né? Sereninho, sereninho. O motor extremamente quieto, tá? Quase nada de vibração. Lembrando então aí que o nosso motor está de fato no ponto, né? E agora certeza de válvulas reguladas. E nós vamos acompanhar agora aqui pelo scanner, pelo nosso scanner da Napro, os parâmetros, né? Vamos ver aí como é que o cara vai se comportar. Nosso cara vai esquentando, né? E os parâmetros aí vão melhorando. A temperatura da água está chegando perto de 70 graus já. A sonda já trabalha bem direitinho. Pressão do coletor, que era um dos fatores que estava errado antes, já se corrigiu, né? Tá aqui, ó. A carga do motor aos pouquinhos vai dando uma luz aí, né? Vamos esperar o cara atingir a temperatura ideal de funcionamento mesmo. Tudo direitinho. Algumas voltas às vezes, né? Rodar aí próximo de uns 10 km com o carro se faz necessário, para poder ter certeza, né, dos novos parâmetros que se gravaram. Ó, atuador de marcha lenta já está quase também dentro da sua faixa normal de funcionamento. É isso aí. Aos pouquinhos a gente está deixando esse paliozinho aí como tem que ser. É, gurizada, o troço aí tá, né, 95% de precisão aí na injeção eletrônica. A carga do motor pode ser que melhore um pouquinho mais ainda, tá? Assim que a gente atingir aí uns 95 graus por aí. Só que a gente tem que levar em consideração um detalhezinho aqui também, ó, que eu não sei se muita gente prestou atenção. No odômetro aqui, ó, nosso cara aí tá chegando em 170 mil km rodado, tá? E aí entra um grande fator. Esse nível de borra interno dentro do motor, né, os desgastes em si que este motor já sofreu, o próprio assentamento de válvulas, né, essas válvulas trabalhando antes, tudo enforcada, desgaste de cilindro, né, tem muitos fatores aí que acabam interferindo na carga do motor. Então nem sempre você vai conseguir deixar 100%, tá? Às vezes o teu motor vai estar no ponto, vai estar com uma perfeita injeção nos injetores, né, pressão de combustível, enfim, vai estar com válvulas precisamente reguladas e a carga do motor vai estar fora ainda do normal. Tranquilo?
A carga do motor ali nada mais é do que a força que esse motor tem que fazer para funcionar, entendeu? É a força que ele faz para poder girar. Outro fator aqui também, ele tem direção hidráulica e ar-condicionado, tá? Então tudo isso acaba ajudando aí, né, para um motor, entre aspas, já um pouco cansado, vamos dizer assim, com a devida quilometragem. Mas a nossa carga do motor aí só tá melhorando, tá? A cada vez melhor. 91 graus agora. Vamos deixar esse eletroventilador armar umas 2 vezes aí e a gente sai com ele para um teste de rodagem. Nosso eletroventilador aqui já vai armar pela 3ª vez, tá? E a carga do motor permaneceu ali 9.8, né? Ficou por aí. O tempo de injeção lá em cima, lá, 3.20, 3.11. Por ele dá pra gente, entre aspas, né, determinar se existe de fato uma necessidade de limpeza dos eletroinjetores, tá? Dá pra gente ter mais ou menos noção. Quando o tempo de injeção está muito baixo ou está muito alto, pode ser porque o injetor não injeta o suficiente ou está injetando demais. Se ele injeta demais, o tempo de injeção diminui. Se ele injeta de menos, o tempo de injeção aumenta, né? Assim como pressão de coletor e por aí vai. Então, acredito que por enquanto não se faça assim extremamente necessário a limpeza dos eletroinjetores. Se a proprietária quiser fazer o serviço, nos autorizar a fazer o serviço, a gente tira fora e bota na máquina, né? Ele acionou o eletroventilador, tá? Reparem que a carga do motor subiu. Por que subiu a carga do motor, Diego? Pelo simples fato de que o eletroventilador entrou em funcionamento, tá? O eletroventilador entrou em funcionamento, exigiu uma tensão maior da bateria, o próprio alternador se encarregou de despachar essa tensão maior, né? Essa amperagem maior, vamos dizer assim, e ele acaba que fica mais pesado para correr a tocar, entendeu? É mais ou menos isso. Aonde aumenta a carga do motor, tá? O motor precisa fazer mais força para poder funcionar. Reparem que o atuador de marcha lenta começa a trabalhar mais, o tempo de injeção se altera. Injeção eletrônica é uma coisinha bem interessante aí, tá? Se tu começa a entender o princípio do funcionamento da coisa, tu vai longe. Tranquilo? Vamos montar o nosso cara de volta aqui então. O corpo de borboleta tá limpinho, tá tudo legal. Vamos dar uma voltinha com ele aí, vamos ver como é que fica. Nosso Palio aqui voltou de um test drive, gurizada. E basicamente é isso aí, ó. Tá? Não tivemos mudanças, mesmo após parâmetros gravados, né? O que a gente tem é o que tá nessa tela aí, ó. Tranquilo? Carga do motor quase dentro do aceitável, mas tá legal. Nosso Palio então aí tá concluído. Agora aqui, ó, tem um 206 aí. Este é... já passo o ano pra vocês aqui, tô vendo no meu caderninho. Este é 2001, 1.016, tá? Problemas aí na marcação de combustível. Ao que indica, é um defeito elétrico. Ah, mas vamos fazer uns testes aí, vamos ver se o sensor está funcionando no tanque. Se não necessita de aferição lá no painel. E o velocímetro dele também tem um detalhezinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar a iluminação aqui. Ó. Vejam onde o ponteiro está parado aí, ó. A chave está desligada, né? O carro está parado, obviamente. E o ponteiro está próximo de 40 km/h. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí também. Nosso francês aqui recebeu um aterramento novo, né? E também uma aferição aqui no marcador de combustível, tá? Deixa eu entrar aqui, vamos ligar a luzinha. Já está marcando pelo que está lá no tanque. O contagiros recebeu uma leve recalibrada também, assim como o velocímetro, né, que estava ali parado antes nos quase 40 km/h. Agora já está certinho, né, já está tudo como tem que ser. Vamos fazer um testezinho aqui. Beleza. O marcador de temperatura também já começa a funcionar. Já tá show de bola. Nosso Peugeotzinho aqui também já tá no papo, tá? O Peugeotzinho aí tá com quase 124 mil km, né? Tá bem legal, show de bola.
Aqui o detalhe de um painel de golfe, tá? Acredito que seja de golfe, ou pode ser de polo, de repente. Chegou para nós aí, pelos correios, onde o velocímetro e o conta-risco não funcionam. Um deles está tremendo. Tá? E aí que está o problema. Onde um ponteiro fica dando uma vibrada bem rapidinho, ele automaticamente não funciona e o seu parceiro também não funciona, tá? Independente de onde esteja o problema. O ponteiro que vibrar é onde está o defeito. Mas o outro, que é o par, né, para de funcionar também. Recebemos aí também um sensor de nível da DS, tá? Chegou para nós aí também pelo correio. É um lançamento, é um sensor de nível que ele é vedado, por assim dizer, tá? O corpo dele aqui tá na teoria não passa combustível para dentro dele. Isso faz com que o produto tenha uma vida útil mais longa, né? Tem aí um catálogozinho, faz com que o produto tenha uma vida útil mais longa e uma melhor precisão aí para marcar o combustível também, tá? Então eu vou dar uma olhada aí, vou dar uma avaliada. Deixa eu até abrir ele aqui. Vou responder o e-mail do pessoal da DS. Ó, esse sensor aqui é para um Celta, Classic, Prisma. E pelo que eu olhei assim por cima, tá? Não cheguei a fazer testes ainda. Eu gostei da peça, tá? Achei bem interessante. Eu já tinha visto no stand da DS, lá na Autopar. Mas é um sensorzinho aí bem legal. Tá? E se ele de fato tiver uma boa vedação mesmo, que parece que tem lá pelo cantinho lá dentro, dá pra ver, é interessante. Vai dominar o mercado aí. Tranquilo? Então na sequência aí a gente avalia, vê o que está acontecendo. De repente aí vão vir novos equipamentos pela frente, vamos ver o que a gente consegue negociar. E é isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai chegando ao fim. Peugeot tá resolvido, Palio tá aqui na minha frente também resolvido, só esperando a proprietária vir buscar. E com certeza aí desfrutar de um carro mais econômico. Pelo odômetro não, o econômetro no painel, pelo computador de bordo, na verdade, ele está mostrando ali que ele está fazendo na cidade bem perto de 14 por litro. 12 alguma coisa, 13 alguma coisa, né? Dá aquela variada, e pelo trip, que é o que grava no caso, chegando aí bem perto dos 14. Para um carro 1.3, tá excelente, né? Na cidade tá excelente. Na estrada só tem a melhorar. Tranquilo? Então no mais é isso, né? No próximo vídeo já de repente a gente pega aquele painelzinho de golfe que tá ali na bancada. Vamos ver o que tá acontecendo com ele também, a gente já resolve. Quer deixar tudo em ordem. No mais é isso aí. Se gostou do vídeo, então marca aí como gostei, né? Dá aquele likezinho básico pra nós. Divulga nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.